Ei, estudante, conhece o método associativo? Então, nessa aula eu vou te mostrar como aprender conteúdos novos com mais facilidade, porque provavelmente você já passou por isso aqui, né? Você estudou, mas não entendeu nada. E geralmente isso acontece quando você usa algum método que não funciona. Por quê? Métodos efetivos de estudo, eles favorecem a sua aprendizagem. Agora, métodos pouco efetivos fazem você só perder tempo. Nesse vídeo de hoje, eu quero te mostrar o que a gente vai chamar aqui de método associativo, que vai gerar uma aprendizagem efetiva de novos conteúdos. Então, toda vez que você entrar em contato com um conteúdo novo, eu te recomendo utilizar o método associativo, que não é um mapa mental, tá? É outra coisa. E aí, só para a gente começar, deixa eu me apresentar, né? Aqui é o professor Thiago Benedetti, eu sou professor de aprendizagem e o objetivo aqui que eu tenho com esse canal é melhorar a sua vida de estudante, é ensinar você a estudar do jeito certo. Então vamos lá, vamos para o vídeo. Olha só, método associativo. O que é isso? Vamos começar entendendo a premissa. Quando a gente fala de método associativo, a gente está falando de um método de estudo que não é necessariamente um jeito diferente aqui de fazer mapas mentais. Ele é um jeito diferente de pensar e aprender, tá? Eu vou já te explicar essa premissa, porque eu te mostrei aqui, né, uma imagem do que seria alguma coisa usando o método associativo e eu tenho certeza que você olhou para isso e pensou, é só um mapa mental, mas não é. Então é o seguinte, vamos primeiro entender a premissa. Quando a gente fala de método associativo, a gente está falando de um método de pensamento, uma estratégia de pensamento que gera aprendizagem, que é baseada nisso aqui. Primeiro, vamos entender que aprender é um processo que passa por etapas e que tem como consequência modificar a sua memória. Toda vez que você aprende alguma coisa, você modifica a sua memória. Você aprende, né, um conteúdo que passa aqui pela tua memória de curto prazo, fica ali provisoriamente, e se der tudo certo, nem sempre acontece, tá? Mas se der tudo certo, a tua memória de curto prazo, ela transfere aquele conhecimento, né, que passou aqui por essa memória. Vamos só lembrar que aqui a gente está falando de quê, na verdade? A gente está falando de conhecimento. Vamos falar disso porque quando a gente fala de aprender, não é somente sobre conhecimento, é sobre comportamento, valores, atitudes, essas coisas. Então, conhecimento. O conhecimento pode passar, se der tudo certo, da memória de curto prazo para a memória de longo prazo. Só que isso aqui só vai acontecer, a consolidação só vai acontecer, se primeiro você compreender o conteúdo. E o método associativo é para isso, é para te ajudar nessa compreensão. Então, aquilo que eu aprendo, eu guardo na minha memória. A minha memória serve para manter aquilo que eu aprendi. E para aprender, a gente tem que passar aqui por 3 etapas, né? A gente tem 3 etapas para simplificar, tá? É bem mais complexo que isso, mas para ficar mais simples de entender o processo, vamos simplificar as coisas. Então, a nossa aprendizagem, ela passa por um primeiro, né, momento que a gente vai chamar de codificar. Quando você pega um assunto novo e assiste uma aula, quando você lê alguma coisa, vê uma palestra, a gente fala que você está codificando, ou seja, você está entendendo. O que significa entender isso aqui? A gente vai ver já já. Então, se eu entendi o conteúdo novo, o conhecimento novo, aí eu posso, quem sabe, consolidar ele. Consolidar significa o quê? Significa armazenar esse conhecimento. Onde mesmo? Na tua memória de longo prazo. Então, como falei, se der tudo certo, a tua memória de curto prazo, ela é transferida para a memória de longo prazo, o que a gente vai chamar de consolidação. Só que para a consolidação acontecer, primeiro eu preciso codificar. Se eu codifiquei e se eu consolidei, aí depois eu consigo usar a terceira etapa da aprendizagem, que é o que realmente interessa para a gente, né? Que é evocar. Evocar significa recordar, ou seja, eu peguei um conhecimento, entendi. Aí eu guardei ele na minha memória de longo prazo. E agora eu vou fazer o quê? Eu vou usar esse negócio, né? Eu vou usar esse conhecimento. Quando eu falo recordar, a gente está falando, na verdade, de o quê? De usar. De dar destino para esse conhecimento, de dar aplicação para isso. Então, por exemplo, você pega aqui um conhecimento seu que você usa para resolver um problema, para trocar uma lâmpada, para arrumar tua geladeira, para arrumar teu quarto, para encontrar um caminho, para dirigir um carro, para acertar uma questão de prova, para conversar com alguém, para assistir jornal, certo? Então, para você viver a tua experiência de vida e fazer uma leitura correta de mundo, você precisa o tempo todo recordar conhecimentos e dar destino a eles. Só que
para tudo isso acontecer, eu preciso antes ter consolidado. Então, repare que para eu utilizar algum conhecimento, ele tem que ter sido armazenado na minha memória. E ele só vai ser armazenado na minha memória se, antes de tudo, eu codifiquei ele. Então, a grande coisa aqui, nesse nosso vídeo, é entender a codificação, porque o método associativo tem a ver com isso. Então, o que significa codificar? Significa você pegar o teu conhecimento prévio. O que é conhecimento prévio? Conhecimento prévio é aquilo que, a grosso modo, tá? É aquilo que eu já sei. É aquilo que eu já conheço. É aquilo que está guardado aqui, ó, na minha memória de longo prazo. Então, para entender alguma coisa, eu pego aquilo que eu já sei e associo aquilo que eu já sei com aquele conhecimento novo. O que é o conhecimento novo? É aquilo que eu estou aprendendo. É aquilo que eu ainda não sei. Beleza? Então, vamos tentar entender isso aqui. Digamos que eu estou numa aula de biologia e eu já tive lá o capítulo 1, 2 e 3 de biologia. Se eu realmente aprendi o capítulo 1, 2 e 3, esse capítulo 1, 2 e 3 é o meu conhecimento prévio de biologia. E aí, com base nele, eu consigo aprender o conhecimento novo, que seria, por exemplo, aqui o capítulo 4. Se der tudo certo, então, ao estudar o capítulo 4, ao assistir uma aula sobre o capítulo 4, que é o conhecimento novo que eu ainda não sei, se eu conseguir associar isso com aquilo que eu já sabia, então eu vou conseguir aprender. A aprendizagem vem como consequência disso. E é aí que entra o tal do método associativo. O que é o método associativo? É você estudar sempre tendo em vista que um conhecimento novo precisa ser associado a um conhecimento prévio, certo? E geralmente, como é que a gente manifesta isso em termos práticos? A gente manifesta isso com algo mais ou menos assim, que eu mostrei lá no começo. Isso aqui, por exemplo, é o quê? Isso aqui é uma espécie de esquema em fluxograma que, claro, né, o design lembra um mapa mental, mas não necessariamente é um mapa mental. E o que tem aqui? Repara, o objetivo desse esquema propriamente dito é fazer isso aqui, ó. Eu queria, através desse esquema, apresentar para os meus alunos os conceitos, na verdade, de metabolismo. Então, eu vou marcar aqui o alvo. O alvo principal é metabolismo. Isso aqui é um quadro, né, que eu estava treinando antes de dar aula, só para pensar assim, eu vou falar do que nessa aula? Porque quando eu dou aula, eu uso o método associativo. Então, eu pensei assim, se eu vou explicar hoje para os meus alunos, numa aula de biologia do pré-vestibular, o que é metabolismo e quais são os tipos de metabolismo, e sabendo que esse conhecimento novo depende de um conhecimento prévio, o que eu vou fazer antes? Poxa, antes eu vou começar de onde eles já sabem. Então, presta bem atenção aqui. O coração do negócio é o que eu vou falar agora, tá bom? Presta bem atenção. Na hora de estudar um conteúdo novo, eu preciso pegar esse conteúdo novo e fazer mais ou menos o que está aqui, ó. Eu vou apoiar as novas informações em memórias fortes que já estão consolidadas. Ou seja, eu vou aproveitar a força do que eu já sei. Então, o que eu já sei? Eu já sei o que é biologia. Poxa, se eu estou dando aula de biologia, os meus alunos já devem saber o que é biologia, né? Então, eu começo lá, gente, hoje tem aula de biologia. O que é biologia mesmo? Biologia é uma ciência. O que é ciência mesmo? É um conjunto de conhecimentos, tarará. Biologia estuda o quê? Seres vivos. E o que são mesmo seres vivos? Os seres vivos são aqueles que detêm a propriedade da vida. E quem que são eles? São aqueles que estão lá classificados nos reinos, né? Quais mesmo? Reino monera, protista, fungo, vegetal e animal. E quais são as coisas que a gente traz ali como parâmetros para dizer que alguma coisa está viva? A gente fala de homeostase, que eu já sei o que é, reação, composição, metabolismo, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então, primeiro, o que eu fiz? Primeiro, eu deixei muito claro o que eu já sabia. Ou seja, eu fiz aqui o que a gente vai chamar de ponto de referência. A grande coisa do método associativo é a gente se apoiar primeiro num ponto de partida. Esse ponto de partida é um ponto de referência. Ou seja, é aquilo que eu já sei.
E aí, quando eu deixo muito claro para o meu cérebro esse ponto de partida, essa referência, aí eu consigo pegar essa partezinha aqui, que é o conteúdo novo, e a partir disso eu começo a desenrolar um novo conteúdo. E eu faço isso como? Através, né, de um fluxograma, que lembra, claro, um mapa mental. Só que não é necessariamente um mapa, porque ele não tem necessariamente aquele senso estético, organizacional, ele só vai fluindo, certo? Então, basicamente, o que é o método associativo? Eu pego um conhecimento prévio, um ponto de partida, e deixo claro para o meu cérebro. Aí, a partir daí, presta atenção que essa é a segunda coisa muito importante desse vídeo. A partir do momento que eu começo aqui o conteúdo novo, que é metabolismo, tudo que eu trago daqui para frente, gradualmente eu vou associando. Então, eu aprendi o que é metabolismo. Eu aprendi lá, de repente, o conceito. O conceito de metabolismo são as reações que acontecem no compartimento. Parará. Tá, entendi, beleza. Agora que eu sei isso, eu consigo saber que existem tipos de metabolismo. Beleza. Agora que eu sei que tem tipos de metabolismo, eu vou dizer que eu tenho lá o tipo de metabolismo energético, plástico e de controle. Beleza. Isso agora é um conhecimento que eu tenho. Tudo que vier daqui para frente eu preciso associar de forma lógica e coerente cada coisa no seu lugar. Então, beleza. Vamos agora falar de metabolismo energético. Então, a partir daqui, sabendo que tudo isso aqui veio antes, o que eu tenho que saber de metabolismo energético? Aqui tem lá uma classificação entre o consumo de matéria orgânica e formação de matéria orgânica. E aí, em cima disso, o que eu vou fazendo? Eu vou trazendo novas informações e puxando e associando detalhes que eu acho que aqui vem ao caso. Então, repara, quando eu trago aqui essas informações, eu estou fazendo o quê? Eu estou associando cada palavrinha a algo que veio antes e que sustenta essa informação de forma gradual, certo? Isso eu posso fazer de forma escrita, eu posso fazer de forma falada, eu posso fazer de forma visual, esquematizada. Deixa eu te mostrar aqui, por exemplo. Quando eu dou aula, seja no quadro ou em videoaulas, eu sempre tento usar, na medida do possível, o método associativo. Então, basicamente, toda vez eu faço o quê? Eu começo de uma coisa básica que a gente já sabe e trago uma nova informação. Em cima dessa nova informação, eu associo a próxima. Em cima dessa, eu associo a próxima. E depois a próxima e assim por diante. Então, quando eu faço aqui meus esquemas para explicar alguma coisa, eu geralmente uso o método associativo. Se eu quero falar, por exemplo, sobre uma estratégia chamada prática deliberada, que eu acho uma estratégia muito boa para Enem, vestibular e concurso, primeiro eu tenho que dizer de onde isso veio. Eu tenho que associar isso com alguma coisa que veio antes. Então, por exemplo, aqui nessa aula que eu fui falar sobre estratégias de revisão para Enem, primeiro eu expliquei lá o que é o Enem, como é que funciona, não sei o quê, para daí chegar nesse assunto, certo? E você pode falar assim, poxa, mas que saco, toda vez eu tenho que fazer essa volta? Sim, toda vez tem que fazer essa volta. Recentemente eu publiquei aqui no canal um vídeo sobre o efeito teste. E aí, repara, o vídeo, o coração do vídeo era esse. Eu queria falar sobre efeito teste. Só que para falar sobre o efeito teste, primeiro eu tive que fazer toda uma base de conhecimento, garantir que você tinha entendido tudo isso, para daí associar uma informação com a próxima, até chegar nisso. Para daí, a partir desse conhecimento aqui, eu começar a trazer as informações novas. Então, de novo, para que serve mesmo o método associativo? Ele serve para você aprender conteúdo novo. Então, lá no começo desse nosso vídeo, eu falei sobre isso aqui, que a gente está falando sobre aprender um conteúdo novo. Então, esse conteúdo novo é o alvo do método associativo. Para ele funcionar, eu preciso associar o conhecimento novo com algo que eu já sabia antes. Só para te mostrar um exemplo aqui, qual que é a diferença disso para um mapa mental? Quando eu pego aqui um mapa mental, isso aqui é um mapa mental, por exemplo. O mapa mental, ele não tem essa preocupação de voltar. Aqui, basicamente, ele começa e pronto. Se eu quero falar aqui sobre esse mapa mental, que fala sobre estudantes com problemas de rendimento, eu vou pegar o assunto novo
e já vou sair abordando ele de forma, claro, organizada, como se fosse um fluxograma parecido com o associativo. Só que no mapa mental, deixa eu pegar aqui um outro, por exemplo. Aqui no mapa mental, eu tenho lá um ponto de partida que só vai e pronto, né? Quando eu falo de método associativo, não. No método associativo, a gente começa a falar das coisas ali pelo meio dele. Ó. Repara, deixa eu voltar aqui para aquele mapa de início. Quando eu quis falar aqui, por exemplo, sobre metabolismo, repara, eu não escrevi no começo metabolismo. Eu comecei de um local conhecido primeiro, para só depois chegar em metabolismo. Isso é um método associativo. Então, deixa eu fazer aqui do zero, por exemplo, com você, uma explicação disso. Ó, digamos que eu vou dar aula de ecologia. Digamos que eu sou professor de biologia no pré-vestibular. E aí, como professor de biologia, eu quero dar aula hoje sobre um conteúdo muito importante para o Enem, que é a parte de impactos ambientais. Então, eu posso chegar para o meu aluno, e você, se você fosse estudar isso aqui sozinho, você pode chegar e falar assim, beleza, vou estudar impactos ambientais e pronto? Pode, mas não vai ser tão efetivo. É por isso que às vezes você pega um conteúdo novo e não entende, porque falta associar ele com alguma coisa. Então, repara só, se eu quero falar sobre impactos ambientais, eu vou primeiro começar do começo. Então, o ponto de partida que eu diria, que é o ponto de referência para isso, é o termo ecologia. Aí, primeiro eu tenho que confirmar. Ecologia. Eu sei o que é isso? Eu vou colocar aqui, vou escrever que ecologia é o estudo das relações dos seres vivos e o ambiente em que vivem. Tá. Aí, dito isso, a ecologia, ela se organiza, qual que é o próximo elemento que eu vou associar? A ecologia se organiza em níveis de organização. E esses níveis são, por exemplo, o organismo, a população, a comunidade, o ecossistema e a biosfera. Então, repara, eu ainda não estou falando de impacto ambiental, eu estou criando, né, uma base, um ponto de referência para chegar lá. Aí tá, o ecossistema é aquilo que eu vou chamar de meio ambiente, em termos biológicos. E esse meio ambiente, ele sofre impactos ambientais. Opa! Agora eu cheguei onde eu queria. Esse aqui é o tema do meu estudo. É isso aqui que eu quero aprender. Nesse caso, enquanto professor, é isso aqui que eu vou ensinar. Então, o que é o método associativo? Eu primeiro, associei o conteúdo novo que eu quero aprender a alguma base que eu já sabia. Digamos que isso aqui eu já sei, né? Meus alunos já sabem disso. Agora, em cima disso, aí sim eu posso dizer, beleza, agora vamos começar a falar que existem problemas aqui, né? E esses problemas, eles são, por exemplo, os problemas que estão relacionados à cobertura vegetal, desmatamento, essas coisas. Então, eu vou falar disso. Qual é o outro problema que tem aqui? Tem os problemas que envolvem a biodiversidade. Isso aqui vai ser outra coisa. Tem outro problema? Tem outro problema também de impactos ambientais, que é a poluição. Eu crio aqui. Beleza. E sobre os impactos? Quem é que provoca isso? Vamos colocar aqui que a gente vai partir de uma premissa, pensando em Enem, que isso tem a ver com ação antrópica. Né? E lá na frente, isso tem relação com a pegada ecológica. E como é que eu lido com esses impactos? Esses impactos, eles têm ali o que a gente vai chamar de parâmetros. E esses parâmetros têm a ver com a magnitude, a duração do impacto e a reversibilidade desse processo. Isso gera ações que podem ser de mitigação do problema ou adaptação do problema. Tá, aí beleza, eu organizei tudo isso. Agora eu quero falar de cobertura vegetal. Então, a partir daqui, isso aqui continua sendo conteúdo novo, né? Conteúdo novo que está associado a um problema, que está associado a impacto, que está associado a tudo que eu já sabia. Aí lá da cobertura vegetal, eu quero falar de 3 coisas. Eu quero falar, por exemplo, de erosão,
lixiviação e o assoreamento. Então, eu vou associar aqui essas três coisas. E aí, o que eu tiver que falar de erosão, eu vou botar para cá. O que tiver relação com lixiviação, eu vou colocar aqui, depois ali. E assim vai indo. Daqui para frente, eu vou criando essa associação, certo? E dessa forma, eu vou criando, então, toda uma condição, né, que me permite aprender. Todo esse conteúdo novo, ó, começou aqui. Então, tudo que está daqui para frente, ó, tudo isso é conteúdo novo. Só que todo esse conteúdo novo veio de um lugar. Todo ele começou aqui, certo? Então, o que é um método associativo? Não é um mapa mental, certo? Não é você falar, é só um mapa mental diferente, que dá mais trabalho. Não é necessariamente isso, certo? Ele é o quê? De novo, ele é uma forma de você pegar e apoiar novas informações em memórias fortes, que já estão consolidadas. Dessa forma, eu aproveito que eu já sei isso aqui, eu aproveito a força que existe, né, na minha memória de longo prazo disso aqui, e eu consigo meio que transferir um pouco dessa força para cá, o que torna a compreensão desse novo conteúdo mais fácil e o que torna essa memória muito mais duradoura. Aí, o que seria ainda uma continuação disso? Digamos que beleza, eu fiz ali meu estudo, organizei, enchi isso aqui de informação, fui aprendendo, associando, tá. Depois de um tempo, o que eu posso fazer? Eu posso olhar para isso aqui, pegar um lápis, por exemplo, e começar a puxar mais informação. Então, por exemplo, cobertura vegetal, isso tem a ver com desmatamento. E esse desmatamento tem a ver com uma emissão maior de CO2, não sei o quê. E aí eu vou começando a puxar, certo? Eu lembrei que esses impactos aqui, quando a gente fala dos parâmetros, ele tem a ver lá com o EIA-RIMA, que é o estudo de impacto e o relatório de meio ambiente e tal. E aí eu vou associando. E aí eu começo a associar. E quanto mais eu associo, mais conectado vai ficando o meu saber, o meu conhecimento. Então, repara que nessa anotação aqui, por exemplo, sobre metabolismos, né, o que eu fiz? Eu escrevi tudo aqui em caneta preta, porém, depois, como um exercício meu mesmo de professor, repara, eu nem dei tudo isso aqui na aula, mas como um exercício meu de professor, eu peguei um lápis, né, uma lapiseira, e comecei a puxar, não sei se dá para ver, de lápis, ó, detalhezinhos aqui que eu fui colocando para quê? Para associar, para puxar na memória, para lembrar, para encher isso aqui de informações e associações que fortalecem o todo. A partir do momento que eu tenho isso aqui feito, eu tenho um quadro geral do meu conhecimento, do meu saber. E isso aqui é extremamente poderoso. Isso aqui depois eu utilizo para quê? Para ter um quadro de referência sobre os conteúdos que eu posso depois, de lápis também, se eu quiser, melhorar e expandir a partir de questões, a partir de revisões, né, por questões de Enem, questão de banca, fazendo pergunta, fazendo interrogação laborativa, usando recordação ativa, usando elaboração visual verbal. Isso aqui tudo vira um produto que eu tenho que vai servir de base para muitas outras estratégias e muitos outros métodos. Mas a grande coisa disso qual é? É que no fim das contas, usando o método associativo, eu consegui codificar. E se eu conseguir codificar e entender o conteúdo, por causa disso e como consequência disso, aí sim eu vou conseguir consolidar e armazenar esse conteúdo na minha memória de longo prazo. E por causa disso, lá na frente, eu vou conseguir evocar esse conteúdo e dar destino ao meu conhecimento. Só que repara, tudo começa da codificação. E a codificação se torna mais potente quando você usa um método associativo, tá bom? Então, para você ter isso aqui como referência, eu vou tirar foto, vou escanear alguns materiais aqui e vou deixar isso no meu blog, tá? Para você dar uma olhadinha e olhar mais de perto, com mais cuidado, se você quiser ver algum detalhe, tá? O link desse blog eu vou deixar aqui na descrição. Falando nisso, se você está aqui comigo até o final, eu entendo que você realmente está interessado, né, em aprender a estudar do jeito certo e talvez te interesse saber que eu tenho um curso na Hotmart chamado Sapiens. Esse curso, chamado Sapiens, ele é um curso de capacitação para estudantes, é tipo um curso de treinamento
para você aprender a estudar do jeito certo. Eu vou deixar também o link dele na descrição. O que eu não vou deixar no link? Um presente que eu vou te dar aqui. Já que você está aqui até o final, para você que está assistindo ainda, eu vou te dar um desconto de 10% para comprar o Sapiens, se você quiser, né, se você achar que precisa comprar. E para você ganhar esse desconto, basta você usar um cupom chamado Caneta. Clica aí no link para comprar o Sapiens, ver como ele é e tal. E se te interessar, você vai lá e digita Caneta. Imediatamente você ganha 10% de desconto como uma parceria nossa aqui, se você estiver assistindo esse vídeo até o final, tá bom? Eu não vou deixar isso aqui, claro, escrito em lugar nenhum, porque isso aqui é só para quem ficou até o final, tá bom? Então, estudante, é isso. Eu espero que você tenha entendido o que é um método associativo. Espero que você possa experimentar isso aqui. Ele dá trabalho, sim, mas é justamente por isso que ele funciona. Aquilo que dá trabalho, aquilo que gera esforço, aquilo que faz você pensar, é justamente aquilo que faz você aprender, tá bom? É isso, estudante. Até o próximo vídeo.